Olá, bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós não vamos ter o nosso estudo no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar em especial para as mulheres, né? Ou sobre as mulheres, né? Hoje é um dia em que é lembrado ou falado, chamado de Dia das Mães. Embora, como a gente sempre fala, parece clichê, mas é uma verdade, né? Todos os dias essas mulheres devem ser lembradas. Elas são verdadeiras guerreiras, mulheres que são trabalhadoras, são mulheres que cuidam das suas casas, que cuidam muitas vezes aí, né? Cuidam de seus filhos, trabalham na igreja, e a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida das mulheres, especialmente aí da nossa igreja. E desejamos que as bênçãos de Deus sejam sobre a vida das irmãs, bem como dos maridos, né, os irmãos em Cristo. Eu quero meditar brevemente, mais ou menos aí um devocional curto, apenas aí para lembrarmos realmente dessa data, neste momento, né, onde deveríamos ter a nossa EBD online, mas eu nem diria que hoje é uma EBD online, eu diria que é uma devocional especial aí, para as mulheres, né? E eu quero ler o texto de Samuel, capítulo 2, verso 1, apenas, que diz: Então Ana orou, o meu coração exulta no Senhor, e a minha força será exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. O tema que eu quero dedicar desta breve palavra é Ana, um retrato da graça feminina. O nome Ana significa graça. É uma designação naturalmente apropriada para uma mulher cuja vida foi coroada de graça, tornando-se símbolo vivo da graça da maternidade. O estudo de sua vida revela o perfil clássico de uma mãe piedosa, né? No entanto, queridos, Ana quase não acreditou que um dia se tornaria mãe. Sua experiência ecoa fortemente com a experiência de Sara, né? Como Sara, Ana também era estéril. E ela orava continuamente para que Deus lhe desse um filho, a ponto do sacerdote Eli achar que quando ela subia para orar, né, no templo, ela estava bêbada, num dado momento, de tão angustiada que ela estava para ter um filho, né? E é interessante que o filho que Deus deu a Ana, esse primeiro filho, foi muito importante. Samuel foi o último dos juízes de Israel. Ele também foi sacerdote. Ele inaugurou a linhagem real do Messias a ungir Davi, como rei de Israel. É interessante que Samuel, ele cumpre o ofício de profeta, sacerdote e rei. Ele cumpre os três ofícios que somente Cristo vai cumprir também. Interessante, né? Nenhum outro rei cumpriu o ofício de sacerdote e profeta. Ele, como juiz, exercia a função de rei, mas ele, como um rei, ele cuidava da nação. Ele, como profeta, ele era um profeta. Ele era chamado, ele era aquele que dirigia a parte espiritual da nação. E ele também fazia os sacrifícios, né? Interessante, Samuel então também exerceu a função de sacerdote. Então ele exerceu os três ofícios: profeta, sacerdote e rei, né? Esse é o ofício, né? Ou os ofícios que Samuel teve, e ele também foi, então, assim, desta maneira, ele foi levado por Deus, né, para isso, né, para este trabalho. E é interessante, né, como Samuel, então, é alguém extremamente importante, né, extremamente importante para
a história bíblica. E ele, então, filho desta mulher, Ana, né? Ana, que aqui nós começamos a ler a sua oração. Né? Ana também prefigurou Maria, mãe de Jesus, em pelo menos 2 ocasiões. Na sua oração, que nós lemos o início, aqui no capítulo 2, versículo 1, é a base, a oração de Ana é a base do Magnificat de Maria, e na dedicação também do seu primogênito ao Senhor. No caso, Ana deve ter causado muitas dores para elas emocionais, né, por ter mandado seu filho ir servir ao Senhor no tabernáculo. Ainda não é o templo, né? O templo vai ser construído com Salomão, então ainda muitos anos antes. Né? E diante dessas considerações iniciais, algumas qualidades presentes na vida de Ana devem fazer parte de um perfil de uma mãe, ou não necessariamente de uma mãe, mas de uma mulher piedosa, que vive pela graça do Senhor. Em primeiro lugar, Ana tinha uma esperança preciosa. Diferentemente de mulheres como Sara, Raabe, Ruth, que fizeram parte da linhagem do Messias, Ana é uma mulher de grande importância nas Escrituras, e ainda que não faça parte da linhagem messiânica, ela fora alimentada pela esperança da vinda do Messias. Tanto homens como mulheres piedosas do Antigo Testamento, eles viviam nessa expectativa da vinda do Messias. Essa era a esperança do povo de Deus. Cristo sempre foi o verdadeiro objeto da fé salvadora, mesmo no tempo do Velho Testamento. Então a fé dos verdadeiros crentes sempre tem sido numa perspectiva cristocêntrica. Então não é de admirar que a expectativa messiânica fosse tão destacada no coração de mulheres como Ana. Era a essência da fé pela qual elas se apropriavam da promessa de Deus, da promessa, de Deus. Isso era a chave para tudo o que tornava a vida dessa mulher piedosa vivendo sobre a graça de Deus. Então, queridas irmãs, irmãos, naturalmente também, a chave aqui, né, para uma vida piedosa, tanto sua mulher, mãe, ou mesmo do homem, do pai, do marido, especialmente hoje falando das mulheres, uma vida piedosa, ela começa tendo uma perspectiva cristocêntrica. Uma perspectiva onde Cristo é o centro de todas as coisas da sua vida. Onde o seu desejo é glorificar a Cristo. Onde o seu desejo é ser parecido como Cristo. Onde o seu desejo é andar como Cristo. Onde o seu desejo é esperar a vinda de Cristo dos céus. Essa perspectiva cristocêntrica é um primeiro passo, ou primeiro ponto de uma vida piedosa, de uma mulher de Deus, de uma mulher que ama o Senhor e que procura viver para a glória do Senhor. Em segundo lugar, Ana tinha uma herança piedosa. Então ela tinha uma esperança piedosa e ela tinha uma herança piedosa. Ana era uma mulher desconhecida. Ela vivia num lugar remoto de Israel. Seu marido Eucana, era chamado Eucana, e ambos tinham no seu lar, o seu lar no território ocupado por Efraim. Está lá em 1 Samuel 1:1, que cita os antepassados de Eucana, Zuf, como efraimita, mas isso designa somente o território onde sua família vivia. Em 1 Crônicas 6, 22 a 27, nós não vamos ler por questão de tempo aqui, dá uma genealogia detalhada de Eucana, mostrando que ele era levita da parte de Coate. Agora lembrem, os levitas, eles não tinham território, então eles viviam dentro de outros territórios. E Eucana vivia em Efraim, ou na tribo de Efraim. Os coatitas eram uma das 3 principais linhagens da tribo de Levi. Moisés e Arão eram coatitas, segundo 1 Crônicas 6, 22 e 3. Os filhos de Coate tinham a responsabilidade de cuidar dos objetos mais sagrados do tabernáculo, incluindo a Arca da Aliança. E quando Israel mudava de acampamento, lá durante o período em que eles estavam no deserto, lá em Êxodo,
Era a responsabilidade dos coatitas de desmontar o Santo dos Santos e transportar a arca e os utensílios sagrados, né? De acordo com um rígido procedimento, né? Há um procedimento assim muito muito preparado, né? Para de fato ter aí essa desmontagem e levar todos esses utensílios do templo, da Arca da Aliança também, né? Então era um procedimento que esses coatitas eram quem fazia, né? Com a tribo de Levi, então Moisés não recebeu território, a família de Eucana morava em Efraim. E os homens da tribo de Levi, eles se revezavam em turnos a cada ano, né, por algumas semanas de cada vez, para servir no tabernáculo, que nessa época estava em Siló. E Ana viajava todos os anos juntamente com Eucana ao tabernáculo para adorar e oferecer sacrifício. E a Escritura os retrata como uma família consagrada. Contudo, tratava-se de um triste período da história de Israel. Enquanto Eucana fazia o sacrifício, a Bíblia nos diz que estavam os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Ofni e Finéias, ou Hofni, né, no hebraico, se a gente fosse usar aí o termo exato, foram dois dos piores sacerdotes descritos nas Escrituras. Né? Eles eram avarentos, irreverentes, ímpios, e que ilegalmente tiravam as melhores porções das ofertas para si mesmos. E pior ainda, eles usavam a sua posição para seduzir as moças jovens. Eles tinham, na verdade, transformado o tabernáculo num antro de prostituição e formaram uma espécie de uma máfia sacerdotal e coagia aqueles que iam adorar, né, o que demonstrava um flagrante desrespeito às coisas de Deus, né? Um flagrante desrespeito à lei de Deus, né? Coisa de fato terrível. A glória de Deus havia deixado a arca, né? Eles usavam a arca como talismã, né? Até que eles a levaram numa batalha contra os filisteus e foram derrotados. A arca foi tomada e os dois sacerdotes morreram. Está em Samuel 4, 1 Samuel, capítulo 4, versos 5 em diante. E quando Eli soube da morte dos filhos, né, e quando ele soube da arca que havia sido tomada, e ele morreu, né? Ele morreu, ele caiu da sua cadeira e morreu. A cadeira que eu traz, e a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida, e naquele momento ela deu à luz ao filho, e ela deu o nome do filho de Icabode. A glória de Deus se foi. Então veja, tempos difíceis, tempos terríveis, tempos assim exigem liderança firme, tempos assim exigem pessoas consagradas, tempos assim exigem pessoas piedosas, prontos para a verdade. Nós vivemos tempos assim. Nesses dias secos e tenebrosos como lá, Ana aparece como um raio de luz. Ela não somente era uma esposa e uma mãe piedosa exemplar, mas numa geração espiritualmente indiferente, ela exemplificava a paciência, a oração, a fé, a mansidão, a submissão, a dedicação espiritual e o amor materno. Como precisamos de mães assim nos nossos dias. E também precisamos de homens assim nos nossos dias. Precisamos de jovens assim nos nossos dias. Nós vivemos tempos difíceis, tempos onde as pessoas são indiferentes em relação à palavra de Deus. E são nesses tempos difíceis em que nós temos a oportunidade de manifestar a graça de Deus através de uma vida piedosa diante do Senhor, tendo uma esperança piedosa, tendo uma herança piedosa no Senhor. E por fim, Ana também tinha uma santa ambição, uma santa ambição. A tristeza e a conturbação, né, pela bigamia do marido e o fato de ser estéril, né? Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina.
né? Mas o marido amava mais a Ana, ele dava sempre porção dobrada para Ana das coisas. Mas Penina debochava de Ana por ela ser estéril. E ela então ansiava por ser mãe, ela desejava aquilo. Não era um desejo egoísta pelo fato de que ela dedicou Samuel ao Senhor ainda na sua mais tenra idade, né? Ela não esperou, né? Ela não quis o filho para ela. Ela pegou e ela dedicou o filho ao Senhor, e o filho foi morar lá no tabernáculo junto com Eli. Veja que não era para ela um desejo egoísta, mas era alguém que ela queria ter para que servisse e fosse dedicado ao Senhor. Ana sabia que a sua principal vocação como mulher era ser mãe, e uma mãe piedosa de filhos que adoram ao Senhor. Irmãos, mães, especialmente aí para vocês, invistam na vida dos seus filhos, de modo que eles venham a se tornar servos do Senhor. Vocês devem incentivá-los a ler a Bíblia, a orar, a buscar ao Senhor, a conhecer ao Senhor. Pregue o Evangelho para os seus filhos. Anunciem as boas novas de Cristo. Eles precisam receber Jesus como Salvador da vida deles. Eles precisam confessar que são pecadores e reconhecer a necessidade de um Salvador. Invistam nos seus filhos. Invistam para que eles sejam fiéis. Hoje nós vivemos muitas vezes preocupados em que profissão meu filho vai ter. Então eu quero dar os melhores estudos. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Mas isso não é o mais importante. Isso não é o principal. E às vezes os pais, para conseguir ter coisas a mais para dar aos filhos, perdem a oportunidade de ter tempo de qualidade com os filhos, em troca de ter mais bens para os filhos. Eu também não estou dizendo que é errado vocês quererem dar algumas coisas ou terem bens para dedicar aos seus filhos. Mas há algo mais importante. Invistam na vida espiritual dos vossos filhos. Anunciem o Evangelho. Falem do Evangelho. Quando voltar os cultos, voltar os cultos já voltaram, estão voltando, né? Já temos alguns. Mas quando vocês puderem trazer de volta seus filhos, quando essa pandemia diminuir, traga as crianças para o culto. Ainda que o culto infantil seja agora para crianças de até 9 anos, não importa. Se ele tem 10 anos, ele fica. E você faça com que ele fique sentado ouvindo a pregação. Pode ser monótono, mas a palavra vai penetrar no coração dele. Na minha infância, e aqui é um testemunho pessoal, e eu não estou dizendo nada contra nem a favor, só como uma experiência. Minha época não tinha culto infantil. Nós ficávamos no culto. Eu me lembro de com 5 anos estar lá sentado ao lado da minha mãe, participando do culto e ouvindo o pastor pregar. Com 7 anos, Deus me fez entender o Evangelho e eu criei em Jesus e confessei Ele como Salvador e Senhor da minha vida. Aos 8 anos eu estava batizado. Aos 10 anos, irmãos, 11 anos, perdão, eu era líder dos adolescentes da igreja. Com 11 anos eu preguei num culto. Já num sábado, me lembro bem. Não preguei quase nada, foi pouco tempo. Mas eu já dava aula na escola dominical com 11, 12 anos. Eu não sou um garoto prodígio, irmãos. Isso foi tempo de investimento na pregação do Evangelho que foi feito na minha vida. Invistam nos seus filhos. Se eles forem médicos, vão ser médicos para a glória de Deus, eles vão viver para a glória de Deus no seu trabalho. Se eles forem empregados de uma empresa, vão fazer aquilo para a glória de Deus. Se eles conseguirem ter uma boa formação,
glória a Deus. Se não conseguirem, glória a Deus. O mais importante é que eles tenham uma vida dedicada ao Senhor. E é sua responsabilidade ensiná-lo. Diante disso, a influência de Ana como mãe piedosa pode ser remontada a 3 grandes amores da sua vida. E eu quero terminar com isso. Ela tinha um grande amor pelo seu marido. Apesar dos problemas domésticos causados pelo fato de ter 2 mulheres, Ana o honrava publicamente. Ele a honrava publicamente porque a amava mais. Eles iam adorar juntos. Olha aí, adorar juntos. Uma mãe piedosa ama seu marido. E ao contrário da opinião popular, o mais importante não é o relacionamento com os filhos, mas o relacionamento marido e mulher. O amor entre um homem e a sua esposa é a chave para uma família sadia. O relacionamento entre os pais é que marcam profundamente a vida dos filhos. Em segundo lugar, também, ela tinha um amor pelo céu. Ana possuía um amor profundo por Deus. Foi ela quem foi a ele que ela buscou para pedir um filho. Ela nunca se mostrou murmuradora pela falta de um filho, mas ela levava a sua petição todo o tempo a Deus. Ela tinha uma fé firme, uma fé constante. A oração persistente e apaixonada é uma das lições centrais da vida de Ana. Seu voto a Deus tem 2 partes. Ela o consagra e o torna nazireu. E essas restrições, do nazirado eram sinais claros de sua consagração a Deus. Ana queria que seu filho fosse um homem piedoso. Irmãs, desejem que seus filhos sejam homens piedosos. É importante desejar que eles sejam bons profissionais? Sim! Mas se eles forem piedosos, eles serão bons profissionais na área em que eles atuarem. Eles podem ter todo o conhecimento e toda a ciência, mas se eles não forem piedosos, você falhou. Você falhou no seu trabalho como pai, como mãe. Infelizmente. Devem levá-los a serem homens e mulheres piedosas. Deus respondeu a oração de Ana e ela cumpre o seu voto a Deus e agradece como oração que ecoa o Magnificat de Maria. Eu vou terminar lendo toda a oração. Ana falava de Deus a partir do conhecimento íntimo que ela tinha dele. E esse amor por Deus e pelas coisas celestes era uma das chaves da influência duradoura de Ana como mãe. Então, só lembrando as nossas divisões. Ana tinha uma esperança piedosa, Ana tinha uma herança piedosa, Ana tinha uma santa ambição, e nessa santa ambição, Ana tinha amor por seu marido, amor pelo céu, e ela tinha amor pelo seu lar. Podemos dizer que Samuel sugou a piedade da sua mãe junto com o leite materno. Ela cuidava de seu filho, de seu marido e de sua casa. Ela amava o seu lar. E o resultado, irmãos, é a vida piedosa de Samuel. Que homem que foi Samuel! Não há dúvida que ele só foi o que foi. Primeiro, pela graça de Deus. E segundo, que nessa graça Deus usou seus pais, e especialmente sua mãe, para ensiná-lo nos primeiros momentos, até ele ser entregue para Eli e ali continuar. E todo ano Ana ia, e com certeza ela o ensinava. A Escritura diz que o Senhor abençoou Ana com mais cinco filhos. Seu lar e sua família se enriqueceram e ficaram cheios. Ela foi abençoada por Deus, tendo-lhe sido permitido atingir todos os sonhos que sonhava realizar. Seu amor pelo céu, seu amor pelo marido, seu amor pelo lar, ainda são as verdadeiras prioridades para toda esposa e mãe piedosa. Sua vida notável é exemplo para as mulheres de hoje que querem que o seu lar seja um lugar onde Deus é honrado, mesmo em meio a uma cultura tenebrosa e cheia de pecado. Ana nos mostrou o que o Senhor pode fazer por meio de uma mulher que é totalmente e sem reservas dedicada a Ele. E Ana continua o seu texto aqui. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Ele e não há rocha como o nosso Deus.
Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de forças. Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e levanta do pó. Tira o necessitado do monte de lixo e faz se assentar ao lado dos príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem. Nas trevas da morte, porque não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, os céus trovejas contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei e exalta o seu ungido. Esse é o cântico de Ana. O que mostra que, de fato, ela conhecia o seu Deus. Irmãs, que Deus lhes dê graça para que vocês sejam também um exemplo da graça feminina, para a glória de Deus, para a vida dos seus filhos, para a bênção da nossa igreja. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja louvado. Parabéns, mamães. Que vocês sejam de fato essas mulheres maravilhosas que são e continuem servindo ao Senhor com alegria e inteireza de coração. Grande abraço a todos, um bom domingo. Aproveitem aí o almoço para quem tem mãe, junto com as suas mães ainda. Aproveitem o tempo, se não tiver como ver, liga, manda um abraço, sempre muito importante isso, tá bom? Abração a todas as mamães do fundo do meu coração. Vocês são pessoas fantásticas. Abraço a todos os membros e irmãos da nossa igreja. Até a noite. Esperamos vocês na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, para participar do culto de adoração ao nosso Deus. Forte abraço. Tchau.